Veja aqui, questão de número 9. Eu tenho uma função f de x que está sendo dada por essa expressão. A função g de x e a função s de x, que é a soma dessas duas funções. Qual é o valor de x para que a função s de x seja igual a 4? Eu tenho a f de x é igual a 3 elevado a x menos 1. Eu tenho a função g de x, que é igual a 3 elevado a x. Eu tenho a função s de x, que é igual a função f de x, mais g de x. Ok, então vamos pegar. A função, ele está dizendo que essa função deve ser igual a 4, s de x. Ora, a função f de x é 3 elevado a x menos 1. Mais a função g de x é 3 elevado a x. Isso é igual a 4. Pronto. Aí como é que eu faço? Eu transformo, quando o expoente, eu transformo isso aqui numa divisão de potência de mesma base. Então, eu posso escrever divisão de 3 elevado a x sobre 3 mais 3 elevado a x. Isso é igual a 4. Então, se eu reduzir ao mesmo denominador comum, que é 3, aí eu vou ficar 3 por 3 dá 1, 3 elevado a x, mais 3 vezes 3 elevado a x, isso é igual a 3 por 1, 3 vezes 4, 12. Vou me livrar do denominador comum, aí eu vou ter, eu boto 3 elevado a x aqui em evidência. 3 elevado a x em evidência. Aí vai ficar 1 mais 3. Isso é igual a 12. Eu vou ter 4 vezes 3 elevado a x igual a 12. Se eu passar esse 4 dividindo, 3 elevado a x vai ficar 12 dividido por 4, que é igual a 3. Na igualdade de potência, que as bases são iguais, eu tenho que igualar o expoente. Quando você olha para um número que não tem expoente, fica subentendido que é a unidade. Bases iguais implica expoentes iguais. Então, o valor de x é igual a unidade. Então, resposta, x igual a 1. Se eu tenho a função f de x, eu tenho a função g de x e a s de x, para que isso seja verdade, o x igual a 1. Pronto. Essa é a questão de número 10. Então, o que eu tenho? Vamos quebrar o expoente. Só para lembrar aos colegas, quando você tem produto de potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Prático. Então, você quebra. Aí vamos fazer o contrário, vamos quebrar. Então, a primeira equação, a primeira potência, 7 elevado a x vezes 7 elevado a 5. Mais 7 elevado a x vezes 7 a quarta. Isso é 392. Agora, aqui vai chamar a atenção para a parte de fatoração. Quem é fator comum passivo? 7 elevado a x, mas não é só 7 elevado a x, também 7, só que a gente coloca de menor expoente. Então, 7 elevado a x, 7 elevado a 4. Essa potência dividida por esse elemento cancela com esse, 7 a quinta por 7 a quarta dá 7. Mais 7 elevado a x vezes 7 a quarta dividido por 7 elevado a x, 7 a quarta dá 1. Isso é igual a 392.
392. Então, aqui nós vamos ter, tá certo? Produto de potência mesma base, conserva a base e somos expoente. Então, fica x mais 4 vezes 8, igual a 392. Vamos passar esse 8 dividindo. 7 elevado a x mais 4. Vamos ter 392 dividido por 8. 392 dividido por 8 nos leva a 49. Então, nós teremos 7 elevado a x mais 4. Então, isso aqui dá 49. Então, vamos agora. Qual é o nosso objetivo? Tentar igualar as bases. 7, 49. Sem fazermos conta, nós temos que é 7 ao quadrado. Bases iguais implica expoentes iguais. X mais 4 igual a 2. X é igual a 2 menos 4. Então, x é igual a menos 2. Para que aquela sentença seja verdadeira, a solução da equação ou a raiz da equação é o elemento menos 2. Pronto. Agora vamos, ali foi só para lembrar potência, refazer algumas propriedades de potenciação. O que é uma equação exponencial? Uma equação é denominada exponencial quando a incógnita aparece no expoente. Então, eu tenho aqui a elevado a x é igual a elevado a y. Então, implica x igual a y. Lembre, o a é maior do que 0 e diferente de 1. Aquelas mesmas condiçõezinhas. Para resolvermos uma equação exponencial, devemos transformar a equação dada em igualdade de potência de mesma base. Devemos obter potência de mesma base no primeiro e no segundo membro da equação. Para isso é necessário usar propriedades revistas das potenciações. Mas não implica, eu quero alertar, se eu não conseguir igualar as bases, hipótese, 2 elevado a x é igual a 3. Se eu não conseguir igualar as bases, não é possível resolver? É. Mas aguarde um pouquinho. Isso aqui vai ser um novo assunto, lá na frente, chamado de logaritmo. Primeiro, nós vamos ter sempre bases iguais. Então, vamos começar. Eu tenho 2 elevado a x, isso é igual a raiz cúbica de 4. Vou sempre lembrar, eu tenho que chegar a isso aqui. Bases iguais para que eu possa igualar os expoentes. Bases iguais para que eu possa igualar os expoentes. 2 elevado a x não dá mais para simplificar. Mas eu posso simplificar o 4. 4 eu posso escrever 2 ao quadrado. Vamos lembrar, sempre lembretes. Raiz enésima de a elevado a p. Como é que eu transformo isso em potência? Você vai pegar o expoente e dividir pelo índice da raiz. Então, isso é A sobre P sobre N. Então, vamos usar isso aqui. Transformando a potência a raiz em potência. 2 elevado a x. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a 2/3. Usando a propriedade, bases iguais implica expoentes iguais. Então, x é igual a 2/3.
Então, temos aí. Primeira equação, um exemplozinho. Então, nós temos aqui, exemplo 2. O mesmo objetivo. A elevado a x, A elevado a y. O A maior do que 0 é diferente de 1. Vamos chegar à conclusão que x é igual a y. 125 elevado a x mais 2. 1. Um outro lembrete. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1, desde que esse número seja diferente de 0. Ora, como meu objetivo é igualar as bases, simplesmente mais prático, no lugar do 1, eu posso escrever 125 elevado a 0. Nós só iríamos para a fatoração do 125 se isso aqui não fosse 1. Bases iguais implica expoentes iguais. X mais 2 igual a 0. Conclusão, x é igual a menos 2. X é igual a menos 2. Próximo. Exemplo 3. 3 elevado a x menos 1, mais 3 elevado a x mais 1 igual a 90. Então, aqui nós podemos escrever 3 elevado a x sobre 3 elevado a 1, mais 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1, isso é igual a 90. A partir de agora, eu vou usar um artifício que eu acho bem interessante, para evitar a história de botar em evidência. Quando você olhar uma potência comum, justamente com a variável, você pede ajuda do super-herói. No lugar de 3 elevado a x, você bota y ou bota k. Olha como a equação vai ficar mais simples. Vai ficar y sobre 3 mais 3y, isso é igual a 90. Reduz ao mesmo denominador comum. Evitar aquele negócio que está em evidência. 3, então fica y, mais 9y, igual a 270. 3 por 1 dá 3, vezes 90. 3 por 1 dá 3. Fico livre do 3. Aqui eu fico com 10y, é igual a 270. Simplificando um pouco, então y é igual a 27. Lembrando, nós não estamos atrás do valor do y, e sim o valor do x. Então, volta para a equação original. 3 elevado a x é igual a y. Quem é y? 27. Aqui é que entra a nossa potenciação, a parte de equação exponencial. Bases iguais implica expoentes iguais. Então, vamos ao trabalho. 27, eu posso escrever 3 à terceira. Bases iguais implica expoentes iguais. Então, o valor do x, na realidade, é igual a 3. Certo? Então, é igual a 3. Bom, então, nós temos cuidado, muito cuidado na resolução, tá certo? De uma questão como essa. Então, resposta correta, x igual a 3. Vamos para a próxima? Ai, aqui é que é interessante. Aqui eu tenho 2 elevado a 2x. E aqui eu tenho 2 elevado a x. Como é que... Vamos dar um jeitinho para aparecer aqui também 2 elevado a x. Tem uma propriedade de potência que diz A
elevado a x elevado a y, isso também pode ser a elevado a y elevado a x, que é a elevado a xy. Então, 2 elevado a 2x, eu posso escrever 2 elevado a x elevado a 2, menos 5 vezes 2 elevado a x, mais 4, igual a 0. Vamos pedir ajuda do super-herói. O que é ajuda do super-herói? No lugar de 2 elevado a x, eu vou chamar de y. Aí nós vamos ter y ao quadrado menos 5y mais 4 igual a 0. Olha, fizemos uma operação de redução de Stone. Ficou bem light a nossa equação. Então, vamos resolver? Delta, ela é completa. É b ao quadrado menos 4a vezes c. Então, nosso delta é 25 menos 16, que é igual a 9. Então, y, lembra, nós estamos calculando y. Y é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, que no caso é 9, dividido por 2a, que é 1. Então, meu y vai ser igual a 5, mais ou menos 3, sobre 2. 2 valores para y. Y é igual a 5 mais 3 sobre 2. O outro valor é 5 menos 3 sobre 2. 5 mais 3, 8 sobre 2 dá 4. 5 menos 3 dá 2, sobre 2 dá 1. Esses são os valores de y. Não são os valores que nós estamos procurando. Nós estamos procurando, lembre, x. Então, volta e aqui dá continuidade à resolução. 2 elevado a x vai ser igual a y, que é 4, ou 2 elevado a x é o outro y, que é igual a 1. Aqui, nós vamos resolver as duas equações exponenciais. Vamos igualar as bases, aqui. No lugar de 4, eu posso escrever 2 ao quadrado. No lugar do 1, eu posso escrever 2 elevado a 0. Bases iguais implica expoentes iguais. Então, lembra, eu quero o valor de x. X igual a 2. Aqui nós temos x igual a 0. Então, as raízes da equação 2 e 0. A solução da equação vai depender de cada questão. A solução da equação é 0 e 2. São os dois valores que satisfazem a nossa equação. Eu tenho aqui um exemplo 5. Olha o detalhe. 16 elevado a x, 64, 5, 4 elevado a x mais 1. 16, eu posso escrever 4 ao quadrado elevado a x, mais 64, 5 vezes 4 elevado a x, vezes 4 elevado a 1. Até aí, beleza. Porque quando é soma, gera produto. Eu posso mudar de posição esses dois elementos. Então, posso escrever 4 elevado a x ao quadrado, mais 64. Aqui eu posso multiplicar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4 elevado a x. Aqui onde entra o super-herói. Complicou. Então, super-herói. No lugar do 4 elevado a x, no lugar do 4 elevado a x, eu vou chamar de y.
No lugar do 4 elevado a x, eu vou chamar de y. Volto para a questão y ao quadrado menos 20y mais 64 igual a zero. Estava desse lado, quando desloca, mais vai para menos. Então, nosso delta, quando trata de equação completa, é b ao quadrado menos 4a vezes c, 64. Então, delta é igual a 400 menos 4 vezes 64 nos leva a 256. Se eu tirar 400, nos leva a 144. Então, as raízes dessa equação são y igual a menos b mais ou menos raiz de delta, que é 144, dividido por 2a. O a é igual a 1. Então, eu tenho, menos b, menos comenta fica 20, mais ou menos 12, dividido por 2. Aqui gera duas raízes para y. 20 mais 12 sobre 2. A outra raiz é 20 menos 12 sobre 8, sobre 2. 32 sobre 2 dá 16. 20 menos 12 dá 8, sobre 2 dá 4. Ficamos felizes às vezes de dizer, já encontrei as raízes. Não é verdade. As raízes, o valor que nós queremos determinar é de x. Então, volta para o super-herói. Então, 4 elevado a x é igual a y, quer dizer 6. E o 4 elevado a x é o outro valor de y, que é 4. Nesse caso, nós podemos igualar as bases usando o 4 como base. Então, 16, eu posso escrever 4 ao quadrado. Bases iguais implica expoentes iguais. Então, um valor de x é igual a 2. Aqui, bases iguais implica expoentes iguais. Quando não vem expoente, fica subentendido que é a unidade. Então, nós temos aqui os dois valores que nós encontramos para x, não para y. Então, são as raízes da equação. Então, a solução, se for necessário, é dada pelo elemento 1, pelo elemento 2. Essas são as raízes da equação. Senhores, lá nós vimos equações. Aqui nós vamos trabalhar com equações exponenciais. Nós temos uma propriedade de potenciação. Quando a base for maior do que 1, quando a base, no caso aqui a base é maior do que 1, quanto maior o valor de x, será maior o valor da potência. Então, eu tenho, aumentei o valor de x, aumenta o valor de y. Então, trata da função crescente. Se a base tiver entre 0 e 1, a coisa é o contrário. Quanto maior for o expoente, menor será a potência. Então, o que nós temos? Certo? Então, o que nós temos aqui? Então, deixa eu só chamar a atenção para um detalhezinho. Veja aqui comigo. Detalhezinho. Se a base da potência
Se a base da potência, primeiro, for maior do que 1, se a base da potência for maior do que 1, o que vai acontecer? Ó, se eu tiver a elevado a x maior do que a elevado a y, implica que o x é maior do que y. Então, você conserva o sinal da desigualdade. Ora, é fácil de ver isso. Tá certo? Se eu tenho 2 a terceira, comparar com a potência 2, tá certo? 2 elevado a 1, 2 a terceira é maior do que 2 elevado a 1. É porque o 3 é maior do que 1. Mas no segundo caso, se a minha base da potência estiver entre 0 e 1, a elevado a x maior do que a elevado a y, implica que o x é menor do que y. Porque quanto maior for o expoente, menor a potência. Vamos mostrar de outra maneira. Se eu tenho 1 meio, se eu pegar 1 meio elevado a 1, dá 1 meio. Mas se eu tiver 1 meio elevado a 2, vai dar quem? 1 quarto. Então, lembrem, nós estamos aumentando os expoentes e a potência está diminuindo. Então, você vê que 1 meio é maior do que 1 quarto. Potência é isso. Nos aguarde para a próxima aula.